Olá, meus amigos e minhas amigas, participantes da 26ª Jornada Internacional de Direito de Gramado. Muito obrigado a todos que assistem este vídeo, muito obrigado à organização do evento, em especial ao meu amigo Jangrey Chaves, pelo convite, pela oportunidade em participar, em conversar com os participantes desta edição da jornada, que para mim é o evento mais completo, o melhor e maior evento jurídico do país. Eu tive a oportunidade em participar diversas vezes como acadêmico e hoje estou aqui do outro lado, podendo ser um dos palestrantes, podendo conversar com aqueles que nos assistem, que fizeram a sua inscrição neste evento. Muito obrigado de coração, então, a organização do evento e a todos, claro, que nos assistem neste vídeo, nos assistem neste momento. Permitam que eu faça uma apresentação rápida. Eu sou Luiz Diego Soares, sou advogado, formado na Universidade da Região da Campanha, na Urcamp, aqui mesmo na cidade de Bagé, Rainha da Fronteira, como nós chamamos, por ser fronteira com o Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul. Sou também pós-graduado em processo civil pelo Centro Universitário Dom Bosco, no Paraná. Integro a Comissão Especial de Proteção aos Direitos dos Animais da OAB Subseção de Bagé e sou coordenador, agora licenciado, da Comissão de Legislação na mesma subseção da OAB. Bom, feito essa rápida apresentação, vamos começar a falar um pouco sobre o tema, sobre esse tema que, para mim, ele é muito importante, é um tema que eu acompanho há um bom tempo, foi o tema do meu TCC lá, na época eu falei apenas sobre a questão de guarda, o título até era Animais Domésticos ao Fim da Sociedade Conjugal, Guarda ou Posse, era esse o principal teor do meu TCC, onde eu discutia a questão ainda sobre essas duas divergências aí que estava se iniciando naquela época. Eu me formei em 2015 e a gente tinha poucas decisões judiciais ainda, o judiciário era pouco acionado para discutir esse tema, e legislação, assim como hoje, não existia, mas se tinha dado um pontapé inicial ali um pouco antes, em 2011, com o projeto de lei 1058 do deputado federal Dr. Ubiali, de São Paulo. Ele apresentou um projeto onde discutia a regulamentação de visitas e a guarda de animais, e aquele projeto estava em tramitação naquela época e era o corpo principal, era a base principal do meu projeto, do meu artigo de conclusão de curso, do meu trabalho de conclusão de curso. As dificuldades, como eu disse, decisões judiciais eram pouquíssimas, eram raras no país. Doutrina praticamente não existia ainda, nós tínhamos ali, eu consegui utilizar, infelizmente até extraviei, foi um livro que tratava sobre alimentos, da doutora Maria Berenice Dias, e nesse livro tinha um único parágrafo que tratava sobre alimentos para os animais, onde já se tratava isso aí, onde ela já lecionava sobre o tema neste pequeno parágrafo, falando, sim, da importância de se ajudar o cônjuge ou o companheiro que ficaria com os animais ao fim dessa relação. Então, foi a única doutrina, o único livro jurídico que eu consegui utilizar. Utilizei muito, sim, também material da própria medicina veterinária, porque eu tratei, fiz a abordagem acerca dos sentimentos dos animais para poder fazer o link, né, fazer a ligação sobre essa necessidade da relação afetiva entre os animais e os seus tutores, e a gente então pôde trabalhar sobre esse tema, sobre essa questão aí, envolvendo sim artigos da medicina veterinária. Também é um tema que eu acompanhei, venho acompanhando ao longo dos anos, sempre buscando estudar, e acabei, né, recentemente envolvendo na minha questão particular, no meu divórcio, onde de forma consensual, de forma extremamente amigável, eu e a minha ex-esposa, nós acabamos dividindo a guarda dos nossos 10 cães, e a gente buscou a questão da relação que nós tínhamos com os animais, né? Cada animal ali a gente tinha um afeto maior, eu por um, ela por outro, nós
levamos em consideração exatamente isso, para que nós pudéssemos dividir quem ficaria com quem, qual animal ficaria com os seus tutores. A gente, óbvio, por ser até uma relação consensual, não tratou a questão de alimentos, cada um ficou de responsável, mas nós abordamos sim a questão sentimental para decidir quem ficaria com cada um dos nossos animais. Bem, não tem como se abordar esse tema se a gente não fizer uma prévia, vamos dizer assim, das legislações que envolvem os animais no nosso ordenamento jurídico. Como o Código Civil, por exemplo, a legislação trata no artigo 82, lá sobre os bens móveis, os animais estão elencados ali. Então, a gente já sabe que eles ainda são tratados, existem diversos projetos de lei buscando modificar essa situação, mas eles ainda são tratados como coisas, como bens móveis. Isso, o artigo 82 do Código Civil é o que aborda isso, é o que dá essa regulamentação para eles. Porém, coisas, a gente tem que fazer esse paradoxo, coisas, quando são danificadas por terceiros, esse terceiro, ele vai responder penalmente, pelo Código Penal, no artigo 163, pelo crime de dano. E os animais, que também estão elencados em coisas, estão elencados como bens móveis, quando eles sofrem algum atentado, o autor deste atentado é punido pela Lei dos Crimes Ambientais. E aí é a Lei Federal 9.605, de 98, no artigo 32, que trata dos crimes de maus tratos aos animais. Ou seja, as coisas do artigo 82 do Código Civil são diferentes, são reguladas por leis diferentes. Os bens materiais, uma cadeira, por exemplo, uma mesa que é danificada por um terceiro, esse terceiro responderá pelo crime de dano no Código Penal. Se o animal, que é o bem móvel também, que está dentro do artigo 82 do Código Civil, se ele for sofrer algum atentado, o autor desse atentado responderá pelos crimes de maus tratos no artigo 32 da Lei Federal 9.605, de 98. Então, já se observa aí uma contradição, podemos dizer assim, na legislação que dá essa segurança e essa proteção aos animais. O artigo 32 da Lei Federal, inclusive, recentemente, sofreu uma alteração, e, ao meu ver, uma alteração muito benéfica, foi alterado pela Lei 14.604, de 2020, onde deixou mais severa a punição. Os agressores, essa lei leva o nome de Lei Sanção, popularmente chamada de Lei Sanção, porque ela homenageia um cachorro da raça Pitbull que teve as suas patas arrancadas a facão por alguns bandidos, se eu não me engano, no estado de Minas Gerais. E aí, essa agressão, essa violência, fez com que fosse discutido isso no parlamento, no nosso parlamento, e acabou sendo criada a lei, sendo aprovada e o projeto e sendo tornado lei, deixando mais rigorosa a punição, podendo ser, o agressor podendo ser preso por até 5 anos para quem praticar o crime de maus tratos. No meu ver, ainda é uma pena muito branda, mas já é um grande avanço na questão da punição. Mas eu digo isso, eu faço essa análise sobre essa questão da legislação aí que envolve os animais, porque é importante que a gente faça essa evolução também, acompanhando aqui na nossa conversa, faça essa evolução com relação às modificações no ordenamento jurídico que vem acontecendo e que estão por acontecer ainda nos próximos anos, aí nos próximos meses ou próximos anos. Nós temos, como eu disse, os animais eles são considerados coisas, né? São considerados bens móveis. E existe no parlamento também a discussão sobre a possibilidade de transformar, da criação de personalidade jurídica para os animais, para que eles passem ali a ser considerados entes, para ser considerados a ter a sua personalidade jurídica e ser considerados incapazes. Ou seja, essa é uma discussão que ainda está no parlamento, está em debate ainda, mas que é algo que
provavelmente vai em breve fazer parte, sim, do nosso ordenamento jurídico, porque a gente sabe dessa evolução, como eu disse no início, dessa evolução, inclusive social, dos animais na relação com o ser humano. Os animais passaram a ser companheiros, a ter o seu lugar no seio familiar, a fazer parte da família, a ter todo o tratamento, diferente de quando era antigamente, quando os animais eles eram apenas questões financeiras, ou ser um guardião, como, por exemplo, os cães eram apenas considerados guardiães de pátio, guardiães de casa. Então, se tem essa discussão que está avançando, essa evolução social vem acontecendo, isso é inegável e não retroagirá, a gente não vê a possibilidade de retroagir, porque cada vez mais os animais estão presentes nas nossas casas, nos nossos lares e considerados, sim, parte da família. Aliás, isso é chamado de família multiespécie, né? Então, a gente tem essa evolução e tem esse projeto de lei, tem essas possibilidades na Casa Legislativa, no Congresso Federal. Então, é algo que a gente não tem muito como fugir desse debate, apesar de ainda ter muitas pessoas que são contrárias, que são rigorosamente conservadoras nisso aí e não aceitam esse tipo de evolução. A gente vê algumas posições aí que são rigorosamente contra e que vão sofrer muito ainda se for realmente aprovado isso aí. Então, a gente tem esse encaminhamento, tem esse direcionamento para essa possibilidade dos animais adquirirem a personalidade jurídica e passarem a ser considerados incapazes. Bom, com relação ao ao objeto do tema da nossa conversa aqui, feita essa introdução aí sobre a legislação que envolve o direito dos animais, a gente não pode deixar de tratar, de fazer a analogia com relação à questão de alimentos e guarda para os animais, com a questão dos alimentos e guarda para as crianças, para os seres humanos. Nós não temos a legislação ainda apropriada, adequada para essa discussão. Então, é necessário que se aproprie da legislação que regula a questão da relação dos seres humanos. A questão de guarda, e fazendo aqui, óbvio, vou ter que fazer esse apanhado, fazer essa fala sobre a guarda humana, a guarda ela é dividida em 3 possibilidades, vamos dizer assim, que seria a guarda compartilhada, que ela é a predominante, a guarda que se aplica de forma prioritária no direito brasileiro, que a guarda compartilhada é aquela onde a criança fica sob a posse de um dos guardiães, um dos tutores, mas divide a responsabilidade, divide os direitos, divide as escolhas sobre o que vai aplicar para a educação, para a saúde daquela criança com o outro genitor, com o ex-companheiro, o ex-cônjuge. Há também a guarda alternada. Como diz o nome, essa guarda, ela alterna as responsabilidades, alterna a convivência da relação entre os pais, entre os ex-cônjuges, com a criança. A criança fica um período com o pai, um período com a mãe, e assim ela se faz a alternância, se torna, entra na classificação da guarda alternada. E a outra é a guarda unilateral. A guarda unilateral, é aquela quando não há possibilidade de relação entre os separandos, os ex-conviventes, né? Não há essa relação amistosa que impossibilita e que traz prejuízo também para a questão da convivência com o filho. Então, nesses casos, quando há essa impossibilidade dessa convivência e dessa relação entre os genitores, entre os separandos, os divorcianos, enfim, os ex-conviventes, a guarda unilateral é aplicada, onde
um dos cônjuges, um dos genitores fica com a guarda da criança e o outro passa a ter o direito de visitação, passa a ter o direito sobre a convivência de forma mais regrada, de forma mais regulamentada. Então, essas são as 3 categorias, as 3 espécies de guarda que nós temos na legislação brasileira. E para fazer a analogia com relação aos animais, a gente não tem como fugir também dos mesmos critérios, das mesmas características aplicadas a essa guarda humana. A guarda dos animais, quando se faz a separação, e aí eu volto a usar o meu exemplo, que nós convivemos, a nossa questão foi extremamente litigiosa, então a gente foi muito fácil discutir isso, mas quando não há, vai ter que se aplicar a questão da guarda unilateral. E nesse caso é importante se analisar que pode ser aplicado, e na verdade vem muitas vezes sendo aplicado quando há discussão, através da comprovação. Por exemplo, a nota fiscal, se for um animal comprado, a nota fiscal está no nome de quem? A carteira de vacinação, os cuidados PET com o médico veterinário, quem é que leva, quem é que tem a documentação, quem é que está registrado ali naqueles cadastros dos médicos veterinários. Essas comprovações, elas são muito utilizadas para as decisões que vêm sendo aplicadas na justiça brasileira, quando há a questão da guarda unilateral. E isso a gente não tem muito, a não ser que sim, claro, possa ser utilizada a questão de uma análise técnica, de um exame de um médico veterinário, de uma equiparação, vamos fazer assim, de um assistente social, que um médico veterinário também faça uma examinação, uma verificação de que o animal possui mais carinho, mais afeto com aquele que não tem os documentos em seu nome. Pode-se acontecer e pode-se fazer a criação dessa prova, mas, em regra, o animal, quando se discute a guarda unilateral, a guarda é considerada e é passada àquele que possui a documentação comprobatória do carinho, dos cuidados e da atenção que dá para o animal, levar ao médico veterinário, levar a pet shop e, inclusive, a questão da nota fiscal da compra. Isso faz novamente aquela comparação que nós fizemos lá no início da nossa conversa sobre a questão do bem, né, do bem móvel, ou seja, o animal está sendo avaliado para a prova de com quem o animal vai ficar, a questão da nota, de quem comprou. Então, isso ainda é aplicado. E outra situação que é importante que a gente fale é que aquele que não ficar com a guarda do animal na questão unilateral, ele tem o direito a visitas, ele vai pleitear, ele pode pleitear essa situação e também será analisado pelo Poder Judiciário a visitação do animal doméstico que ficou com o outro cônjuge após o fim dessa relação. Então, isso também é discutido, ele também tem direito, e aí a discussão é praticamente a mesma que nós temos com relação à questão humana, a relação dos filhos, né? A gente não vai conseguir fugir disso aí enquanto não houver uma regulamentação, e mesmo que haja essa regulamentação, a regulamentação provavelmente será muito similar, muito próxima à relação humana, à regulamentação das guardas e da convivência humana, né, da regulamentação de visitas humanas. Então, a gente não vai conseguir fugir disso e nem tem o porquê fugir disso quando for aprovada a legislação, e eu tenho certeza que será em breve. Bom, feito esta questão da guarda, é importante a gente começar a falar também sobre os alimentos. Essa que talvez seja a questão mais próxima de nós termos uma uniformização, de nós termos uma possibilidade de termos uma base de como vai funcionar um regramento. A questão alimentar com relação aos animais, ao fim dessa relação, ela está próxima de ter uma decisão no STJ. O Superior Tribunal de Justiça iniciou agora, no mês de junho, a julgar um processo que vem do estado de São Paulo, onde um casal convivia em união estável,
adquiriu 4 animais durante a união. E aí, ao fim da união, o convivente, né, o homem deixou esses animais, inclusive, pelo que eu estava lendo, deixou esses animais em um sítio e abandonou. Então, ela entrou na justiça, ganhou direito, pegou os animais para ela, né, foi buscar os animais, entrou na justiça, ganhou o direito a uma indenização, mas aí é um outro assunto, mas importante comentar, ganhou direito a uma indenização de R$20 mil referente ao abandono desses animais por parte do ex-convivente, e a ex-convivente ganhou também o direito a uma pensão de R$500 mensais. Ele recorreu e o STJ está analisando, está julgando, começou a votação já para tomar a decisão, e nós tivemos aí a questão de 2 votos que foram divergentes, né? O primeiro voto, eu até anotei aqui, me permitam fazer a leitura, o primeiro voto foi do ministro Ricardo Villaboas Cueva, que ele afirmou que o cuidado com os animais, ele tomou a decisão e votou favorável ao pensionamento, ele tomou o cuidado de, em seu voto, dizer que a criação desses animais, a relação deles, é algo dispendioso, é algo que gera, sim, um gasto muito grande, e esse gasto foi adquirido na previsão da relação. Não foi adquirido somente por um dos cônjuges os cuidados dele, a questão de sobrevivência desse animal dependendo só de um dos cônjuges. Não, ele foi adquirido na convivência, na constância da união, então os dois são responsáveis por isso. Ou seja, ele fez a mesma analogia do filho. O filho nasceu, o filho não tem responsabilidade só de um dos pais, o filho é responsabilidade dos dois. E os animais, ele coloca aí sim, claro, fazendo aquela diferenciação entre a questão de o animal ainda ser considerado um bem móvel, ele traz que o animal foi adquirido dentro da relação, os dois são responsáveis. Há sim uma relação muito, um dispêndio muito alto, e se necessita que o ex-cônjuge que ajudou a adquirir mantenha o sustento desse animal durante e após a dissolução dessa união. Já o ministro Marco Belisi, ele divergiu, ele disse que não seria possível fazer esse pagamento, porque os animais, eles são bens móveis, então a relação, ela não é do direito de família, ela é uma relação de patrimônio, de propriedade, e não do direito de família, que é a relação alimentar. Então, ele divergiu nesse voto, ele acha que não é possível fazer o pagamento da pensão alimentícia a ex-convivente, por parte do ex-convivente, e aí, então, ele votou contrário à concessão desses alimentos. Esse julgamento foi suspenso, porque a ministra Nancy Andrighi pediu vista, né? Então parou o processo, parou o julgamento, suspendeu, e aí nós não temos a decisão, ainda faltam 3 votos para que a gente possa concluir essa questão alimentar. Mas, meus amigos, para a gente já ir encaminhando para a finalização deste tema, nós não temos a possibilidade, ao meu ver, de fugir desta regulamentação, desta condição, dessa inovação aí, vamos tratar assim, para o ordenamento jurídico brasileiro. Os animais terão que sofrer, terão que receber, melhor dizendo, essa legislação, esse abrigo legislativo, e isso se tornará muito comum em breve, já faz parte do nosso dia a dia na questão no Poder Judiciário, no trabalho nas ações, mas vai se tornar algo que vai ser comum e vai ser amparado pela legislação, não tenho dúvidas disso. E há sim essa discussão aí que nós abordamos também no começo da fala,
sobre a questão da personalidade jurídica dos animais, que é algo que está aí pipocando no legislativo, o debate é muito grande, se formando aí a questão de acordo porque tem a preocupação com relação ao cunho comercial. Os animais, principalmente a questão da pecuária. Então, a discussão é nesse sentido. A abordagem está se tratando para o fim da questão se tornar apenas a questão dos animais domésticos e os animais selvagens. E os animais de pecuária ficariam fora desse abrigo legislativo. Então, meus amigos, eu espero que eu possa ter contribuído com esse tema para vocês, seja algo que desperte aí a intenção do estudo, que vocês possam buscar mais informações. Foi uma humilde contribuição que eu espero ter dado a vocês aqui, mas principalmente que eu possa despertar aí em vocês a possibilidade de buscar mais conhecimento sobre esse tema, que sim, vai fazer e vai ser muito comum no nosso dia a dia. Em breve, para alguns já mas vai ser para todos os operadores do direito que trabalhem com a questão da área de família, porque isso vai vir para o direito de família, está bem? Para finalizar, reitero os agradecimentos iniciais e peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, bem fácil de achar, Luiz Diego Soares em todas as redes sociais. Então eu peço que vocês me sigam, compartilhem, curtam meus conteúdos aí, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, a gente está em todas as redes sociais e eu ficaria muito grato se tivesse a companhia de vocês nos meus conteúdos publicados. Tá bem, meus amigos, minhas amigas? Muito obrigado, desejo um excelente evento a todos. Até a próxima.